Com todo respeito a jornalista, mas eu não tenho como noticiar PCC, máfia chinesa, metanfetamina. Vamos lá, a gente vai ver um negocinho aqui agora, papapá. Cara, não dá. Não tem ninguém levando a sério nada nesta merda. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. O problema da direita hoje está sendo esse. Igor e Jamília, agora aqui é um bate-papo, já não é mais entrevista, tá, Igor? Fica bem à vontade. A gente está vendo aí, eu trouxe aqui para o início do programa, Igor, 3 matérias de extrema importância. Uma mostrando o aumento absurdo do PCC controlando. O Rio de Janeiro é mais o Comando Vermelho. A gente tem o Lula fingindo que vai cuidar do Brasil e o Trump colocando um tic-tac ali no Lula até o dia 31 de maio. Deixa eu só pegar essa matéria aqui para o pessoal poder entender do que eu estou falando. A gente comentou sobre o PCC, mas eu quero mostrar aqui para vocês o que o Lula tem que fazer mesmo, né, com relação à sessão 301. Deixa eu só pegar a matéria aqui. Pronto, peguei. Produção, pode colocar na tela aí. O que acontece? O Brasil virou escudo da China, né, e a China, a sessão 301, ela começou com os Estados Unidos usando essa ferramenta de proteção para combater a China. E nós falávamos isso desde os estúdios do Terça Livre lá em Brasília. Foi após... Grave bem isso, você que está em casa nos assistindo. Presta atenção aqui. Ó. Olha aqui pra cá. Preste muita atenção. Quando o Trump fez o uso da sessão 301, logo depois teve o vírus da pandemia, o coronavírus. Então eu não tô colocando uma relação causal. Eu só tô dizendo que eu não sou idiota. Né? Eu não sou idiota. O Trump usou pela primeira vez ali o mecanismo da sessão 301 e logo depois espalhou-se um vírus pelo mundo inteiro que todo mundo queria negar que era dos laboratórios de Wuhan, mas hoje todo mundo sabe que foi de lá que saiu. Então, muito bem. O Brasil virou um escudo. E aqui eu quero que você preste muita atenção. A política tarifária dos Estados Unidos entrou em uma nova fase de incerteza jurídica e escalada estratégica após a decisão da Corte de Comércio Internacional dos Estados Unidos, em 7 de maio de 2026, que considerou indevida a aplicação da sobretaxa global temporária de 10% imposta pela Casa Branca, com base na seção 122 da Lei de Comércio. Embora a decisão tenha alcance limitado, beneficiando apenas 2 importadores privados e o estado de Washington, estado, não Washington DC. O episódio acelerou os movimentos do governo americano para substituir um mecanismo temporário por um instrumento estrutural e mais duradouro, a seção 301. A seção 122 permite ao presidente dos Estados Unidos impor restrições emergenciais ao comércio em situações de desequilíbrio no balanço de pagamentos, mas apenas por prazo limitado. A sobretaxa global de 10% criada pela Casa Branca tinha validade prevista até 24 de julho de 2026. Com questionamento judicial, o governo passou a trabalhar para evitar um vácuo na política alfandegária americana, justamente em meio ao avanço da agenda protecionista da administração Trump. O caminho escolhido foi acelerar as investigações conduzidas pelo Escritório de Representante de Comércio dos Estados Unidos da América, o USTR, com base na seção 301 da Lei do Comércio de 1974. Diferente da seção 122, produção, só muta os outros microfones que estavam usando aqui rapidinho. Diferente da seção 122, a seção 301 possui caráter estrutural e permite aos Estados Unidos retaliar países considerados envolvidos em práticas comerciais injustas, discriminatórias ou que prejudiquem empresas americanas. Foi exatamente esse instrumento que sustentou a guerra tarifária contra a China iniciada em 2018. Nos bastidores de Washington, a percepção é de que a Casa Branca quer transformar medidas emergenciais em uma arquitetura permanente de pressão comercial.
O período de comentários políticos das investigações foi encerrado em abril e as audiências presenciais ocorreram no início de maio. Agora, os relatórios finais estão sendo preparados às pressas para permitir a imposição formal de novas tarifas já no começo de julho. A diferença entre os dois mecanismos é central para entender a mudança de estratégia americana. A seção 122 funciona como um remédio temporário de emergência. Já a seção 301, que ainda não está em vigor, bom, o pessoal saiba disso, aquela de 10% que o Trump tinha colocado era essa daqui, tá? A seção 122. A 301 ainda não iniciou. Só para o pessoal em casa poder entender do que eu estou falando. Ela cria um regime permanente de coerção econômica, capaz de durar anos e atingir setores inteiros da economia de países considerados adversários comerciais ou estratégicos. O precedente chinês demonstra a dimensão potencial do que está sendo preparado. As tarifas históricas da seção 301 impostas contra Pequim continuam ativas e abrangem cerca de 375 bilhões em produtos chineses. As alíquotas variam entre 7,5% e 25%, atingindo desde semicondutores até minerais críticos e componentes industriais estratégicos. Mesmo após anos de disputas diplomáticas, Washington manteve parte dessas medidas e prorrogou diversas exclusões tarifárias específicas até novembro de 2026. O impacto dessa nova rodada poderá atingir dezenas de países, incluindo o Brasil. Embora os detalhes finais ainda não tenham sido divulgados, o governo americano ampliou o uso de instrumentos tarifários, não apenas como mecanismo econômico, mas também como ferramenta geopolítica e de segurança nacional. A tendência reflete uma transformação mais ampla da política comercial dos Estados Unidos. Durante décadas, o livre comércio foi tratado como o princípio central da ordem econômica americana, mesmo quando isso favorecia inimigos dos Estados Unidos. Essa mudança aqui que o pessoal precisa entender. Antes, os Estados Unidos, sob o domínio de Obama, vamos desde lá de trás, quando realmente aconteceu o debacle mais violento dos Estados Unidos, com o Bill Clinton, depois Obama, Bush, depois Obama, Biden, todos esses, né, o Bush, inclusive, favorecendo a agenda esquerdista, todos eles mantiveram relações comerciais tranquilas com aqueles que fazem bomba nuclear para destruir os próprios Estados Unidos. Agora, o Washington caminha para um modelo em que tarifas, cadeias produtivas, tecnologia, minerais estratégicos e segurança nacional passam a ser vistos como parte de uma estratégia de defesa nacional em âmbito global. Nesse contexto, a seção 301 deixou de ser apenas um dispositivo técnico do comércio internacional e ela passa, então, a se tornar um dos principais instrumentos da nova política industrial e geopolítica da defesa americana. A seção 301 é um dispositivo da Lei do Comércio dos Estados Unidos de 1974 que autoriza o governo americano a investigar e punir países considerados envolvidos em práticas comerciais desleais com os Estados Unidos da América. Na prática, ela permite que Washington imponha tarifas, restrições comerciais ou sanções econômicas sem precisar da aprovação internacional prévia. Foi o principal instrumento usado pelos Estados Unidos na guerra comercial contra a China a partir de 2018. Adivinha quem que está fazendo escudo disso tudo? Lula. Em casa. As pessoas não sabem disso. As pessoas não têm ideia que o Lula virou o grande escudo do Xi Jinping e da China. Fala, amigos do canal. Tá gostando desse vídeo? Então não esqueça de deixar o like, comente o quanto quiser e compartilhe com seus amigos e inimigos por um Brasil melhor e mais justo. Inscreva-se no canal e nos ajude a chegar a 1 milhão de inscritos. Não saia daí que o melhor desse vídeo ainda está por vir. Infelizmente, você que está em casa não tem ideia que quando os Estados Unidos estavam tratando desse problema grave com a China, por N motivos, financiamento de terrorismo, terrorismo dentro da China, campos de concentração existem aí na China, se você não sabe agora você está sabendo, morte de cristãos e, óbvio, o problema comercial. A China vem aqui, nos Estados Unidos, inunda o mercado americano com produtos falsificados da tecnologia que foi roubada das empresas americanas. E aí, os governos americanos anteriores estavam muito tranquilos com isso.
colocava mão de obra barata lá na China e a empresa americana, na verdade, ela fabricava tudo lá. Então você pegava qualquer coisa. Como é o nome dessa garrafa? Que nem sei o nome. Stanley. Deixa eu ver onde foi fabricado esse troço. Só um minutinho. Aqui tá... Não, essa daqui não foi fabricada lá, não. Tá. Exceção. Stanley não foi fabricada na China, não. Mas você pega qualquer coisa, você pega um troço lá, made in China. A mão de obra barata lá na China. E aí, o trabalhador americano se viu destruído. E aí, o pessoal no Brasil achou o quê? Ah, não, isso aí é o Trump querendo ser o malvadão com a China. Quando, na verdade, o Trump está sendo o bonzão com o trabalhador, chão de fábrica, do que seria próximo de Nova Iguaçu, aqui nos Estados Unidos, Igor. Ou seja, ao invés do cara perder o emprego dele para uma empresa que está colocando a mão de obra lá fora, vai fazer a mão de obra lá fora, com tecnologia roubada de empresa nossa aqui, então agora você vai ter que pagar a taxa para entrar. Aí a pergunta que não quer calar. O povão sabe disso, Igor? O povão sabe que o Lula, além de estar ajudando Farc, PCC, Comando Vermelho, Grupo Terrorista, Hamas, Hezbollah, Al-Qaeda, ele agora também protege o Partido Comunista Chinês do Xi Jinping, que não está trazendo nada de benefício para o Brasil? Que as fábricas que estão lá na Bahia, né, Jamil, que era para gerar emprego para brasileiro, não está gerando emprego nenhum para brasileiro, e a gente está perdendo emprego de trabalhador brasileiro na Bahia para chineses que a China está jogando no Brasil. Lá na Bahia. Perfeito. Exatamente isso. Inclusive, eu também tenho uma convicção que esse papo de soberania que o Lula sempre tenta defender, que o PT, que essas pessoas que defendem o Lula, isso está caindo por terra. Tá? Porque o que o Brasil faz, o que o governo brasileiro faz, além de estimular, de fomentar, é financiar de forma ilícita, direta e indiretamente, a usurpação da nossa soberania também, a usurpação do nosso comércio, das nossas indústrias, pelo governo chinês. Tá? Então, assim, isso é um fato. Então, o trabalho de conscientização que a gente tem que fazer é o que vai gerar cada vez mais o aumento do discernimento, aguçar o discernimento para que as pessoas possam também se proteger e entender. Aquilo que o Trump faz, o protecionismo que ele faz, nada mais é do que ser ético, do que dar valor ao profissional de chão de fábrica. Perfeito. Como Não, é que tá na Bahia? Como é que tá na Bahia? Mais vendida do que o resto do Brasil. Mas antes de falar diretamente sobre isso, né? Vamos aqui falar para o nosso povo que uma das coisas mais interessantes nesse último ano, onde nós falamos da Magnitsky, ficamos preocupados com a seção 301, é basicamente, meu povo, é um jeito elegante dos Estados Unidos estarem falando para o Brasil que ou você muda ou você paga. Porque potências econômicas, elas não costumam levantar a voz, elas levantam tarifas, né? Como fizeram no primeiro mandato do Trump, como bem lembrou o Alan aí, com relação à China. E a seção 301, ela parece algo assim um pouco distante, né, e um pouco diplomático, por isso que eu trouxe essa questão da tarifa, porque não tem nada a ver com isso, porque as consequências elas chegam muito rápido. E no caso do Brasil, nós vamos ter, inevitavelmente, aumento em tarifas, vamos ter redução de competitividade, que já não temos muita no momento, vamos ter mais ricos, falando aqui a linguagem do povo, os ricos, os empresários saindo do Brasil, investindo em outro lugar, vamos ter a pressão no dólar. O que acontece dentro do nosso país com a aplicação da seção 301 é algo muito maior do que apenas diplomacia. E outro ponto que eu acho que é interessante nós falarmos, que eu não vi muita gente comentando a respeito, é que os mercados internacionais, eles interpretam a seção 301 como um risco político e comercial. E o Brasil, desde a entrada do Lula, desde a subida da rampa, desde do sequestro da cadeira presidencial, o Brasil tem caído cada vez mais no ranking de países onde o investidor se sente confortável em estar transferindo o seu dinheiro.
Por quê? Porque a primeira coisa que o investidor vai olhar é a segurança jurídica, que nós não temos no nosso país. Então, assim, esse isolamento, quando for aplicada, que o Brasil vai estar sendo posto, né? Já temos aí a questão do PCC, já é um narco-estado, já temos o imperador decidindo a toque de chave, 9 horas da manhã, num sábado, que ele não está afim de ouvir, mais uma vez, o poder legislativo que nos representa. Isso aí é mais um caminho para a cova do Brasil. E ontem, né, não sei se você sabe, Jamile, teve uma operação onde a Polícia Militar de São Paulo prendeu 3 homens suspeitos de integrarem aí a organização criminosa chinesa, uma máfia chinesa, conhecida como máfia chinesa apenas, ou um grupo ligado ao grupo Bitong. Eles estão atuando na região central da capital paulista e ocorreu ontem isso. Não sabia disso não. Mas uma coisa que eu sei, meu querido, é que a Stanley é americana, de Seattle, mas hoje ela tem suas produções na China e no Brasil, que é um puxadinho da China. Né? Então tá tudo no Xing-Ling. Tá tudo no Xing-Ling. Aqui, ó, a prisão, olha só, a prisão do investigado ocorreu... A prisão ocorreu após as investigações sobre o assassinato de um cidadão chinês chamado Su Jinwei, ou Jinwei, é assim que se pronuncia, não sei, ocorrido em novembro do ano passado, no bairro da Liberdade. E aí, as pessoas que foram presas estão sendo acusadas de tráfico de drogas, e especialmente metanfetamina. Eita, beleza. Ó o narco-estado. Coisa linda, hein? Ó, sempre tem o dedo. E extorsão do comércio, né, dos comerciantes. Claro, então, tem que pagar pedágio. Aí o Nova Iguaçu... E ligado ao PCC, tá? É bom lembrar que as investigações apontam para uma atuação conjunta ou lavagem de dinheiro da máfia chinesa para o primeiro comando da capital, que é o PCC. Mas vai lá, desculpa. Eu não vou deixar o nosso vereador falar aí, porque paga pedágio. O brasileiro paga imposto, o dobro do imposto, paga pedágio, e agora nós temos que ficar sustentando vagabundo, né? Uma milícia internacional, né? Fala aí, Igor, porque não tenho condições não, querido. Eu moro na Grã-Bretanha, aqui isso não acontece não, tô brincando, acontece sim, mas vem do Brasil. O negócio vem daí para a Europa. Gente, vocês têm noção que nós estamos sendo famosos por droga? Tá em todos os jornais aqui. Saiu tem mais ou menos um mês, porque eu fiquei horrorizada e com vergonha, né? Porque é a verdade, mas eu sou a primeira a abrir minha boca. Então, a Venezuela, que está ainda longe, mas vai conseguir, em nome de Jesus, se consertar. Agora, a Venezuela vai ficar tranquila, porque está com um competidor muito acirrado, que é o Brasil. Por favor, vereador, nos ajuda aí. Rapidinho, Igor, rapidinho, só antes dos seus comentários, eu achei a matéria aqui, porque eu pensei assim, pô, não é possível que nenhum jornal tá noticiando isso. Eu não vi. Eu recebi as informações de um policial conhecido meu, e ele falou assim, Alan, já que você tá falando disso aí, ele falou que agora comigo, aqui no chat. Ele falou assim, dá uma olhada aí no que aconteceu aqui em São Paulo. E aí ele me trouxe as informações. E o Balanço Geral fez uma notinha bem curtinha, mas sem dar a gravidade do problema. Então, coloca na tela, produção. Vamos acompanhar rapidinho, pessoal. Peraí que tá sem áudio, desculpa. Eu que deixei no mudo aqui, a culpa é minha. 2 segundos. Aqui, vamos lá. Muito bem. Agora sim. Não tá saindo o áudio aí? São suspeitos de fazer parte da máfia chinesa. Aliás, Isabela Sobelli está me chamando ao vivo para contar que foram presos em São Paulo 3 homens. Eles são suspeitos de fazer parte da máfia chinesa, muito atuante, inclusive, aqui na capital paulista. Só para você ter uma ideia, um deles já era procurado por suspeita de envolvimento na execução de um homem chinês. Ô Isa, me conte sobre essa ação da polícia que terminou com essas prisões tão importantes, né?
É uma resposta da polícia depois desse crime registrado em novembro do ano passado, Fabi. Na Liberdade, região central da capital paulista, foi morto a tiros um chinês identificado como Su Jingyei. Na época, a gente repercutiu muito esse caso aqui no Balanço Geral, porque o crime foi registrado por câmeras de segurança. E um desses presos pela polícia agora durante patrulhamento teria participado de toda essa ação. E os demais seriam integrantes, todos eles, na verdade, dessa máfia chinesa. Com eles, a polícia apreendeu também algumas porções de metanfetamina, além de outras substâncias e dinheiro, várias notas de vários países. E a suspeita é que eles integrem essa quadrilha que seria especializada em produzir essa substância, que é uma substância que age principalmente no sistema nervoso central e periférico. A metanfetamina é uma droga sintética, um estimulante viciante que provoca danos à saúde. Uma resposta, então, a essas prisões e a questão de tempo para que a quadrilha seja desarticulada, Fabi. Obrigada, Isabela Sabérico. Quando você fala em droga sintética, é o tipo de conversa que envolve todo mundo, todas as famílias, porque isso acaba gerando mais violência nas grandes cidades, né? Obrigada pelas suas informações. Tendo novidade, é só chamar a gente por aqui. Olha, com todo respeito a jornalista, mas eu não tenho como noticiar PCC, máfia chinesa, metanfetamina. Vamos lá, a gente vai ver um negocinho aqui agora, papapá. Cara, não dá. Não tem ninguém levando a sério nada nesta merda. Nós estamos falando de o PCC, que é responsável por 50% da cocaína na Europa, trabalhando com a máfia chinesa na produção de metanfetamina e para lavagem de dinheiro, e assassinatos na região de São Paulo ligados a essa máfia. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo do Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.